Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horas esse vídeo está sendo assistido. Meu nome é Karina, eu sou estudante de licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Pernambuco. E hoje nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre nomenclatura. Vou falar sobre como a gente faz essa nomenclatura. E no final a gente vai fazer um exercício sobre nomenclatura de ácidos, para fixar o assunto dado ao decorrer do vídeo. Vou explicar também como se faz as nomenclaturas de álcools anteriormente e depois eu vou passar para de ácidos. Espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí. Bom, por onde a gente deve começar essa nomenclatura? Bom, primeiramente a gente vai precisar seguir algumas regrinhas que são estabelecidas pela IUPAC para poder fazer essa nomenclatura, e também quando a gente vê esse nome que vai estar de acordo com a nomenclatura, a gente conseguir identificar esse composto, qual é esse composto, como ele é. A IUPAC, como eu tinha dito que eu iria explicar, é a União Internacional de Química Pura Aplicada. Ela é uma organização universal, mundial, e o intuito dessa organização é a química, o estudo da química, o avanço da química ao redor do mundo. A IUPAC, ela determina algumas regrinhas, que no caso é o prefixo, que vai estar ligado ao número de carbonos, que para um carbono a gente vai usar o MET, 2 carbonos o ET, 3 carbonos o PROP, 4 o BUT, 5 carbonos o PENT e assim sucessivamente. E aí também a gente vai precisar observar também o intermediário, que vai estar ligado ao número de ligações daquela substância ali que a gente vai precisar fazer a nomenclatura. Se a substância ela só tem ligações simples, a gente vai usar o intermediário em. Para ligação dupla, uma ligação dupla, a gente usa o em. E para uma ligação tripla, a gente vai usar o in. 2 ligações duplas, o dien. 3 ligações duplas, o trien. E 2 ligações triplas, a gente usa o diin. 3 ligações triplas, triin. E quando a gente tiver uma ligação dupla e uma ligação tripla, a gente vai usar o em, in. E aí também tem o sufixo, que a gente vai usar para hidrocarbonetos, a gente vai usar o sufixo O. Para álcool, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai usar o OL, que é o OL. E também tem para aldeídos, cetonas e ácido carboxinóico. Uma coisa que eu botei aqui que a gente pode observar é hidrocarboneto. Terminar em O, a gente vai usar o O. Álcool, ol. Aldeído, al, a gente vai usar o sufixo al. Cetona, ona, a gente vai usar o sufixo ona. E a mesma coisa para o ácido carboxinóico. Pelo menos eu faço assim para lembrar dessa regrinha. O que é que a gente precisa observar? Sobre a questão do sufixo, como eu tinha falado, para o hidrocarboneto, a gente vai ter sempre carbono e hidrogênio, ligações carbono e hidrogênio. Para cetona, a gente sempre vai precisar ter uma dupla O, uma ligação dupla ligada ao oxigênio. Mas o aldeído, ele também vai ter essa ligação dupla com oxigênio. A diferença aí é que a ligação dupla do aldeído, ela vai estar sempre dessa maneira. Ela precisa estar ligada ao último carbono da cadeia. Enquanto na cetona, essa ligação, ela nunca vai estar no último carbono da cadeia. Sempre vai estar em algum carbono ali pelo meio da cadeia. Isso é uma coisa que a gente precisa observar para determinar na nomenclatura se é um hidrocarboneto, uma cetona ou um aldeído.
Agora, com relação ao ácido carboxílico e o álcool, o ácido carboxílico, ele vai ter, pode observar que ele também vai ter uma dupla ligação O. A diferença é que, apesar dele ter essa dupla O, ali no final, no último carbono, ou pode ser no primeiro carbono, ele também vai ter uma ligação simples OH. Isso é o que vai determinar que ele é um ácido carboxílico. Então, a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes. Já no álcool, esse álcool, ele sempre vai precisar, para ser um álcool, ele vai precisar ter uma ligação simples OH. O álcool vai determinar isso, sempre ligação simples OH. Agora aqui, para a gente colocar em prática, é o que a gente viu no decorrer do vídeo lá no começo, sobre as regrinhas da IUPAC, a gente agora vai colocar aqui o nome dessa substância aqui. Pode observar que tem um carbono, o carbono faz 4 ligações, tem um carbono ligado a uma OH e tem uma ligação OH ali simples e outras 3 ligações simples com o hidrogênio. Então, como é que a gente vai nomear essa substância aí? Um carbono mete ligações simples em uma ligação aqui, OH, que determina que ele é um álcool, ou então isso aqui seria um metanol. Vamos colocar aqui, mete, um álcool, é um álcool metanol. Um álcool metanol. Pode observar aí, ó. Mete um carbono em ligações simples ou uma ligação ali com um OH que determina que ele é um álcool metanol. Vamos lá, aqui eu trago outro exemplo. A gente vai observar aqui o que? Que tem quantos carbonos aqui? 4 carbonos. A gente vai usar o que? O prefixo but. 4 carbonos. Todas as ligações simples. Ligações simples em. E aqui uma ligação simples com o OH, que determina que ele é um álcool. Então, ol. Então, como é que fica? Butanol. Então, esse álcool aqui é o álcool butanol, aqui, but, 4 carbonos, em, que ligações simples, ou álcool. Então, esse aqui é um butanol. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre os álcools, a nomenclatura de álcools e as regrinhas que a IUPAC determina para a gente fazer essa nomenclatura, eu vou fazer um exercício aqui com vocês sobre a nomenclatura de ácidos. Aí a questão ela fala: desenhe as estruturas correspondentes para os segundos nomes IUPAC. Aí a letra A é essa daqui, que ela pede para a gente desenhar um ácido dimetilhexanoico. Tem esse 2,3 e eu vou explicar agora o porquê desse 2,3. Esse 2,3 aqui, ele vai determinar onde está aqui esse dimetil. Aí vamos lá para a gente desenhar agora essa estrutura aqui. A gente sabe que é um X, então quer dizer que ele tem quantos carbonos? X, 6 carbonos. Como o Brasil deveria ser hexa, mas não foi, X, 6 carbonos. Aí a gente coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí a gente sabe que ele é o quê? Um ácido óico. Ele tem as ligações simples aqui, né? Um ácido óico. Então, quer dizer o quê? Que ele vai ter aqui a dupla dele aqui. Uma dupla O. E aqui ele vai ter um OH. Essas ligações aqui que determinam que ele é um ácido. Aí vamos lá agora. Ligações simples em X, 6 carbonos,
Ele fala também que ele é um dimetil, quer dizer que ele tem uma ramificaçãozinha aqui no carbono 2 e no carbono 3. A contagem do carbono deve começar daqui, né? Por conta dessas ligações. Então, isso quer dizer o quê? Carbono 1, carbono 2. Tem uma ligaçãozinha aqui, uma ramificaçãozinha aqui, né? Que pode ter outra ligação aqui, não sei, um CH3, por exemplo, que tem aqui, ou pode ser outra coisa. Tô colocando CH3 aí como um exemplo só. Aí ele fala aqui também que ele tem outra no carbono 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a gente coloca aqui de novo. Um exemplo aqui novamente, que é CH3, por exemplo. Isso daqui seria um ácido 2,3 de metil hexanoico. Vamos lá. Aqui é a mesma questão que ele pede pra gente desenhar de acordo com o nome estabelecido aqui, com aquelas regrinhas lá da IUPAC. Eu já deixei aqui desenhado porque eu percebi que tinha hora que eu acabava desfocando muito e a câmera descia. Então, vamos lá. Mas eu vou explicar aqui o que foi que eu fiz. Ele diz que é um ácido trans 1 e 2, ciclo butano dicarboxílico. Aqui, quando ele fala que é um ciclo butano, é um ciclo aqui, but, 4 carbonos, quer dizer que nesse ciclo aqui só vai ter ligações simples, e o O aqui, que determina que aqui só tem CH nesse ciclo aqui, ciclo butano. Aí ele fala também que esse ciclo aqui ele é dicarboxílico. Aí vocês podem ver aqui, ó, dicarboxílico. Estão ligados aqui o carbono 1 e 2, estão ligados a outro carbono aqui, ó, tá vendo? E outra coisa também, aqui tanto faz a ordem que a gente fosse contar aqui, se esse fosse o carbono 1, ou esse fosse o carbono 1 e esse fosse o 2, certo? Aqui ele fala que é trans na molécula 1 e 2. Isso quer dizer que esse daqui, esse carinha aqui, ele tem que ficar aqui, porque ele precisa, um tá de um lado e o outro tá de outro. Isso é o que vai determinar que uma molécula ela é trans. Agora, se eu dissesse que essa molécula ela não é trans, aí esse carinha aqui poderia vir pra cá. Mas como eu falei que ela era trans, esse daqui tem que ficar aqui. Ele poderia ficar aqui, por exemplo, se ele dissesse que aqui seria na 1, 3. Aí aqui seria 1, aqui seria 2, a 2 e a 3, tá certo? Mas como ele pede na molécula 1, 2, aqui, molécula 2. Ou poderia ser aqui, mas como é dicarboxílico trans, tem essa regrinha. Ele não poderia ficar aqui do mesmo lado desse daqui. Tem que ficar do lado oposto, que é o que determina que essa molécula é uma molécula trans. Aqui ainda a mesma questão, ele pede pra gente desenhar essa molécula aqui de ácido O-hidroxobenzenoico. Esse O aqui, que tem aqui, é para determinar a posição dessa hidroxila aqui, OH aqui, ó, tá vendo? O, hidrox, aqui a posição da hidroxila. Sempre que tiver o O, essa hidroxila vai estar posicionada aqui, nunca em outro local, aqui. Ele fala também que é benzeno, aqui, tá vendo? Isso aqui é um benzeno. Aí fala aqui hidroxobenzenoico. Oico, aqui a ligação com o carbono aqui, e esse carbono vai estar ligado ao OH e ao O, que determina que ele é um oico. Então, aqui, ó, ácido benzenoico, que é essa molécula aqui. Aí, só é observar essas regrinhas, que a partir dessas regrinhas pré-estabelecidas pela IUPAC, você consegue identificar aqui a molécula, desenhar ela. E até mesmo se não tivesse esse nome aqui, olha, tá vendo? A gente poderia observar aqui e determinar qual seria o nome dessa molécula aqui, de acordo com as normas estabelecidas pela IUPAC.
Por hoje é só, eu espero que tenham gostado. Eu acabei me enrolando um pouco em algumas coisas, mas eu espero que futuramente eu melhore, né? E espero trazer mais conteúdo. E é isso, espero ter ajudado e até a próxima.